Amém? Daniel capítulo 9, a partir do verso 18. Diz assim a palavra: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti. Fala assim comigo: lançamos. Só os vivos, lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Amém? Eu vou continuar lendo. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, Senhor, por amor de ti mesmo. Não te demores, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e me tocou. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu falar algo aqui com você. Algo extremamente importante. Esse texto no livro de Daniel, o Senhor, esses dias eu estava comentando com o pastor Alain, estamos aí mergulhando um pouco no livro de Apocalipse, e eu decidi estudar algo, e o Senhor, no meio do estudo que eu tinha decidido, me levou para um outro lugar. Nós não estamos mais no tempo, presta atenção. Por isso que eu e você precisamos estar num lugar de contemplação com Deus. Porque não se trata mais do que você quer aprender. Se trata daquilo que Deus quer te ensinar. Amém? Eu vou falar isso para você de novo. Não se trata mais daquilo que você quer aprender. Se trata daquilo que Deus decidiu te ensinar. Aquilo que Ele quer te ensinar hoje. Aquilo que Ele quer falar para nós hoje. Amém, queridos? E uma das coisas que Deus tem ministrado muito o nosso espírito, tem ministrado muito o nosso coração, que me chamou muita atenção. Aqui, Daniel, ele foi um homem muito diferenciado na sua época. Amém, queridos? E aqui ele começa num lugar de clamor, num lugar de arrependimento. Obrigado, Alanzinho. Pastor Alain, obrigado. Num lugar de clamor, num lugar de arrependimento. E ele fala: Senhor, nós estamos lançando a nossa súplica, não é por causa da minha justiça, mas é por causa da sua muita misericórdia. Daniel, ele era um homem que ele entendia que diante de Deus não se chega com credenciais. Quem está entendendo isso? Diante de Deus não chegamos com credenciais. Diante de Deus não chegamos com conquistas. Olha, eu te apresento aqui a minha credencial, ó. Eu te apresento aqui o meu currículo, ó. Eu te apresento aqui o que eu sei, os meus diplomas. Não! Ele está dizendo: olha, Senhor, estamos suplicando, não por causa das nossas justiças, não por causa dos méritos que nós possamos ter, não, Senhor, mas é porque nós acreditamos nas tuas misericórdias. Aleluia, queridos, glória a Deus. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e vemos isso acontecer. Nos aproximamos dEle e, Senhor, a diferença, quem é que lembra o publicano e o pecador orando? Quem é que lembra disso?
Senhor, eu estou clamando porque eu sou dizimista. Eu estou clamando porque eu conheço a tua palavra, então eu sou um homem reverente, uma mulher reverente. Eu estou clamando porque... Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que o Senhor faz com a nossa justiça? Ele rasga. Quem está entendendo isso? Ele rasga. Ele rasga. O que o Senhor espera de nós, queridos, é que nós não confiemos nas nossas justiças, mas nós entremos no lugar de dependência, no lugar onde o Senhor interferirá com a sua graça, com o seu poder, onde o Senhor vai interferir com o seu amor. Amém, queridos? E aí, orando, o Senhor continuou a falar comigo sobre esse texto e falou algo mais. E Ele fala, olha, Senhor, não te demores, por amor de ti mesmo. Enquanto eu ainda falava, olha só, verso 20. No verso 19, ele continua dizendo assim, olha, não é por minha causa, é por amor de ti mesmo. Não é por causa das minhas conquistas, não é por causa das minhas justiças. Obrigado, pastor Alain. Não é por causa das minhas justiças, não é por causa das minhas conquistas, não é por causa da minha teologia, não é porque eu tenho vivência, eu tenho experiência, não é por nada disso, é por causa de ti mesmo. Amém? Agora, vamos um pouquinho caminhar na Bíblia e entender qual é o contexto dessa oração. Daniel estava clamando pelo seu povo, que estava preso por Nabucodonosor, estava escravo da Babilônia. Quem está entendendo isso? Foi uma oração aonde Daniel, ele se colocou não apenas no seu próprio lugar, mas se colocou no lugar do outro. Amém, queridos? E aí diz a palavra, algo que chama muito a minha atenção, e aqui, literalmente, nós vamos entrar na palavra. Verso 20. Enquanto, fala assim comigo, enquanto, ou seja, durante, enquanto eu ainda falava, enquanto eu ainda orava, enquanto eu ainda confessava o meu pecado, enquanto eu ainda confessava o pecado do meu povo, enquanto eu lançava a minha súplica diante do Senhor, verso 21, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e me tocou. Sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? Nós precisamos desenvolver uma graça de sabermos, primeiro de discernirmos, que a nossa luta, nós fazemos parte de um exército celestial. Existe um exército celestial que está aqui na terra, que é composto pelos filhos de Deus. E existe um outro exército celestial, a continuação desse exército, que eu e você não vemos, mas ele está conosco nas nossas batalhas. Amém? Daniel entendeu isso. Daniel, ele era um homem extremamente sensível a essa realidade. E diz assim, enquanto eu... O que ele estava fazendo, queridos? Verso 20. Enquanto eu ainda falava, enquanto eu ainda orava, enquanto eu ainda confessava, enquanto eu confessava o pecado do meu irmão, presta atenção, existe uma maneira do céu fender. É confessar o meu pecado, mas é confessar o pecado do meu irmão, é confessar o pecado da minha cidade, é confessar. Ele diz que quando ele estava fazendo isso, o Senhor liberou Gabriel. Gabriel, vai lá agora. Aleluia. Gabriel, interfira nisso. Tem um filho meu orando.
Tem um filho meu que está em arrependimento. Quem está entendendo isso? Querido, não é tempo de julgar ninguém. É tempo de pedir perdão pelos outros. Aleluia! Não é tempo de apontar, irmão. É tempo de nos arrependermos, não só por nós, mas pelo outro também. E diz a palavra que enquanto eu assim orava, queridos, pode ser uma bobagem aparente, mas não é, presta atenção. Enquanto eu assim orava, não é uma oração de qualquer jeito, não é uma oração qualquer, não, é uma oração de arrependimento. Aleluia! É uma oração de arrependimento, mas não é só arrependimento por mim, é arrependimento pelo outro. O Senhor não está falando para julgar o outro, o Senhor está falando para eu me arrepender pelo outro. Quem está entendendo isso? Eu pedi perdão pelo outro. Senhor, perdoa. Senhor, perdoa. Senhor, ouve. Senhor, age. Senhor, faça. Que forte isso, Diego. Senhor, faça. E diz a palavra que enquanto, presta atenção, irmão, eu vou insistir, nós temos toda terça-feira aqui uma sala de oração. Você tem na sua casa o seu quarto, que você pode dar continuidade durante toda a semana. Mas ele fala que enquanto isso acontecia, enquanto eu assim orava, assim, não é de outro jeito, é assim. Quem está entendendo isso? Amém, Carol? Amém, Edu? Enquanto eu assim orava, assim como? Verso 20, enquanto eu ainda falava, enquanto eu orava, enquanto eu confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, enquanto eu suplicava, verso de número 18, um pouquinho antes, a parte B, lançamos as nossas súplicas diante de Ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em Tuas muitas misericórdias. Aleluia! Em Suas muitas misericórdias. Muitas misericórdias. Queridos, Daniel, ele entendeu o mundo espiritual. Daniel entendeu que existem coisas simples, pequenas na terra, que movem grandes coisas nos céus. Quem está entendendo isso? Existem pequenas coisas na terra que movem grandes coisas nos céus. Eu vou falar para você de novo. Existem pequenas coisas na terra que movem grandes coisas nos céus. Aleluia! E o arrependimento é uma dessas pequenas coisas, aparentemente pequenas. Fala assim comigo, mas quem não se rende, de novo, quem não se rende, não se arrepende. Quem não se rende, não se arrepende. Uma pessoa dura de serviço, uma pessoa aprisionada na religiosidade, aprisionada num sistema religioso, aprisionada nas suas próprias certezas, uma pessoa aprisionada na sua maneira de pensar, ela não consegue se render. Quem está entendendo isso comigo? Entenda algo, querido. O Senhor, muitas vezes nós temos a aparência. O Senhor, ele está interessado na nossa essência, além da aparência. A aparência, ela precisa revelar a essência que a gente carrega. Quem está entendendo isso? E é muito importante porque Daniel, ele foi um homem que entendeu o mundo espiritual, que haviam pequenas coisas na terra
que moviam grandes coisas nos céus. É interessante, no Salmo 103, versos 19 a 21, Salmo 103, olha o que a palavra de Deus fala: nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. 20, bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Fala assim comigo: se eu estiver dentro da palavra, o Senhor dará ordem aos seus anjos. Você está entendendo isso? Querido, eu queria de verdade que você tivesse isso como uma realidade. Que você entrasse num lugar de entender, verso 21, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Quem é um exército? Aquele que faz a vontade de Deus. Quem é que faz parte do exército? É quem faz a sua vontade. Esse é quem faz parte do exército. É quem faz a sua vontade. Quem é o ministro é quem faz a sua vontade. Fala assim comigo: Daniel. De novo, Daniel era um homem celestial. Daniel, ele sabia que existia um exército, e ele fazia parte desse exército. Daniel sabia que existia um exército ao seu favor. Queridos, nós precisamos sair em nome de Jesus. Sabe, a falta de interação e intimidade com o reino do Espírito, muitas vezes, nos rouba de nos movermos com o reino celestial, de nos movermos com os anjos, Você está entendendo isso? Esse mesmo Gabriel, ele existe ainda. O mesmo Miguel, ele existe ainda. Você está entendendo? Aquele mesmo serafim que tirou a brasa do altar e levou até Isaías, existe ainda. Esses anjos, eles continuam servindo aqueles que herdam a salvação. Daniel 9, nós vamos ver que Daniel 9, 20, pode colocar lá para nós, por favor, de novo. Daniel 9, 20. Esse enquanto é importante. Isso fala de uma continuidade. Enquanto estamos fazendo, enquanto estamos orando, enquanto estamos nos arrependendo, enquanto estamos nos humilhando, enquanto estamos nos rendendo, aleluia, enquanto estamos nos rendendo, enquanto eu confessava o meu pecado, o pecado do meu povo, lançava a minha súplica, verso 21, sim, enquanto eu assim orava, assim. Fala para a pessoa que está do seu lado ou perto de você: o Senhor não está interessado nas tuas credenciais. Aleluia. Fala assim para ela: as suas cicatrizes são mais importantes do que os seus diplomas. Diploma fala do que você aprendeu, cicatrizes fala do que você venceu. Aleluia! As suas cicatrizes para os céus falam mais alto do que os seus diplomas. Não estamos falando que você não tem que estudar. Não estamos falando que você não tem que se dedicar. Muito pelo contrário. Quem nos conhece sabe, eu e minha esposa amamos isso, né, vida? Estudamos, mergulhamos aqui no reino de Deus, no nosso trabalho. Nós fazemos isso. Mas isso não pode servir
como meio de aproximação do Senhor. Isso não pode servir de ponte. Isso não pode servir de identificador de merecimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, e Daniel, ele foi um homem, o Janderson, Daniel, ele teve muitas intervenções angelicais no ministério de Daniel. Em Daniel 9 nós vamos ver isso. Agora, em Daniel 6 também. Daniel 6. Coloca lá para mim, por favor. Daniel 6, 22. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo. E o que aconteceu? Fechou a boca dos leões. Queridos, os anjos, Deus ele liberava anjo direto na vida de Daniel. Deus ele liberava quando ele estava na cova dos leões. Ele liberou o anjo quando ele estava orando e clamando pelo seu povo. Ele liberou o anjo, depois ele vai falar nisso de novo. Naquele momento, quando ele estava buscando um tempo de jejum e oração contra o rei da Pérsia, e fala que aquele príncipe da Pérsia, que é uma tipificação de um principado espiritual. E diz que o anjo do Senhor veio, o arcanjo Miguel, veio lhe ajudar. Quem está entendendo isso? Amém? Então, em Daniel 6, 22, ele diz, olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal. Ei, queridos, presta atenção numa coisa em nome de Jesus. Existe uma forma de se mover na terra que faz com que Deus libere os seus anjos dos céus em nosso favor. Amém? Existe. Em Daniel 10, 12, Daniel 10, 12, coloca lá para nós, por favor, Daniel 10, 12. Então, ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque suas palavras, vamos ver a partir do verso 1, rapidinho, Daniel 10, 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que passaram 21 dias, ou 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como de berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como chamas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu perdi as minhas forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém me tocou, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Queridos, ele teve encontro com o próprio Senhor aqui. O próprio Deus, o próprio Cristo, olhos como chama de fogo, o próprio Cristo
pelas características daqui, são as mesmas características do livro de Apocalipse. Ele teve um encontro, ele era um homem que tinha intimidade com ele. Aleluia! E aí Deus fala com ele: Daniel, homem muito amado, fique atento. Fiquei em pé, porque fui enviado para falar com você, Daniel. Ah, Alain, eu fui enviado. Imagina, Alain, eu fui enviado para falar com você, Alain. Ah, Edu, eu fui enviado para falar com você. Ah, Marcel, eu fui enviado para falar com você. Janderson, Felipe, eu fui enviado, Anderson, para falar com você. Ah, queridos, Daniel, ele vivia nesse ambiente. Daniel, ele era um homem, Carol, que se guardava no esconderijo do Altíssimo. Daniel era esse homem. E aí diz no verso de número 13, verso de número 12 ainda, Daniel 10, 12. Então ele me disse: Daniel, não tenha medo, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender. Fala assim comigo: dispor. De novo, dispor o coração a compreender. Querido, quem não quer entender, nenhuma explicação é suficiente. Eu vou falar para você de novo. Quem não quiser entender, nenhuma explicação que você der, nenhuma explicação que a gente consiga dar, será suficiente. A pessoa não quer entender. A pessoa teimosa, é guiada, governada pelas suas emoções. Não vai entender. Vai ficar a vida toda na margem. Então, passando do lado dela um rio caudaloso do Senhor, ela nunca vai conseguir mergulhar, irmão. Nunca. Sabe por quê? Porque as suas emoções falam mais alto do que o seu espírito. Quem está entendendo essa palavra? Amém? E aí ele continua dizendo: você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar. Fala assim comigo: dispor o meu coração a entender e a me humilhar. Fala assim comigo: quem não se rende, não se arrepende. E ele está dizendo, aí ele continua dizendo: foi por causa das tuas palavras que eu vim. Meu Deus. Pensa nisso, Leia. Deus falando assim: Leia, por causa das tuas palavras. Sabe por quê? Porque antes das tuas palavras, o seu coração chegou primeiro, querendo compreender e se humilhar. Aí as suas palavras, elas estavam apenas falando do que o seu coração já manifestava. Aleluia! Irmão, ele fala: eu vim por causa das suas palavras. Mas se você ler de novo o texto, você vai ver que antes das palavras dele chegar, Dona Nailde, qual o nome dela, da irmã que está aí do lado? Cris. Viu, Cris? Amém? Então antes, presta atenção, antes das palavras dele serem proferidas, o coração de Daniel tocou o céu. É a disposição em compreender e a disposição em se humilhar diante da presença de Deus. Alain, quando ele começou a orar, o coração dele já tinha chegado lá. Quem está entendendo isso comigo? Quando ele começou a verbalizar, quando ele começou a falar, Marcel, o coração dele já tinha tocado o coração de Deus. Uau! E aí ele fala: por sua causa eu vim. Verso 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém,
Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Presta atenção. Ei, Deus não tirou Daniel da batalha. Deus enviou Miguel para batalhar com ele. Uau! Deus não livrou Daniel da batalha. Adri, Deus não livrou Daniel da batalha. Deus enviou Miguel. Peraí, ele me resistiu, diz a palavra. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ele não fala, eu removi Daniel da batalha. Não, Edu, ele não fala isso. Diego, ele não fala isso. Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu não vou remover você do meio da batalha. Eu vou enviar reforço para você vencer as suas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! Então nós precisamos entender isso. Daniel, ele tinha uma interação, ele tinha uma fluência, uma interação com o reino do Espírito. Fala assim comigo, em Lucas 17, 21. Coloca lá para nós, por favor. 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Ei, presta atenção. O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não vem com aparência visível. Eu vou falar isso de novo para você. O reino de Deus não vem com aparência visível. Não tem nada a ver com o que está do lado de fora. Tem a ver com o que você carrega do lado de dentro. Aleluia. Aí ele continua no verso 21. Nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus... Eu gosto de uma outra tradução que diz assim, está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Amém, queridos? Então, se o reino de Deus está dentro de vós, Daniel, ele entendeu isso. Num primeiro momento, a gente começou a ler aqui Daniel 9. Lembra? Daniel 9. Começamos a ler aqui Daniel 9, lá no verso 18, 19 e 20. Até o verso 21. Enquanto eu assim orava, o Senhor mandou um anjo. Depois disso, ele na cova dos leões, em Daniel 10, diz a palavra, meu Deus, em Daniel 6, melhor dizendo, Daniel 6, 22, o meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Depois em Daniel 10 ele tem um encontro com o próprio anjo com o Senhor com A maiúsculo, o próprio Cristo. E depois o Cristo, naquele encontro pessoal que ele teve o encontro pessoal, fala assim comigo, depois do período que se separou para o Senhor. Amém? Então ele se separa e aí ele tem um encontro com o Senhor, Adriane. Um encontro. E o Senhor, ele fala assim, olha, não tenha medo, porque as tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia que você olha, sabe o que ele está dizendo? Desde o primeiro dia que você dispôs o seu coração em compreender e a se humilhar. Ele está falando assim, eu não esqueço em nenhum dia que você decidiu se render. Ó. Nem um dia daqueles que você decidiu se render. Amém? Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, dispôs o seu coração em compreender e se humilhar. Fala assim comigo, não basta compreender, eu preciso me humilhar. Fala assim comigo, não basta me humilhar, eu preciso compreender.
Uau! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, em Hebreus 1,14, a palavra de Deus diz o seguinte, Hebreus 1,14: não são porventura, coloque o verso 13, 1,13. Ele está falando aqui dos anjos, tá? Amém? Todo mundo comigo? Ora, o qual, Hebreus 1,13, ele diz: a qual dos anjos Deus, em algum momento disse, sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que herdam a salvação? Você está entendendo isso? Os anjos, eles existem, presta atenção, para servir os que herdam a salvação. Aleluia! Às vezes, num determinado momento, num acidente de carro, você não sabia, e era um anjo do Senhor ali guardando você. No momento de uma bala perdida, era o anjo do Senhor protegendo você. Quem está entendendo isso? Daniel sabia lidar e se mover com os anjos. Num primeiro momento, em Daniel 6, a palavra fala que o Senhor enviou o seu anjo para livrá-lo. Em Daniel 9, fala que enquanto ele orava e se arrependia e pedia perdão pelo seu pecado, o pecado do povo, confessava o pecado, o Senhor enviou um anjo. Em Daniel, no capítulo de número 10, ele fala também que no momento da batalha, o Senhor não remove ele da batalha, o Senhor envia Miguel. Pelo amor de Deus, para de lutar suas batalhas sozinhos. Quem está entendendo isso? Não lute sozinho. Não lute sozinho, sozinha. O Salmo 103, verso 20, fala que os anjos executam as ordens do Senhor e obedecem a sua palavra. Se você estiver debaixo da palavra, você está debaixo dos comandos do Senhor. É Ele quem manda os anjos. É Ele quem manda o anjo interferir naquilo que você não consegue resolver. Amém? Daniel sabia que não se movia sozinho. Daniel teve muitas experiências com o sobrenatural. Amém, queridos? Mas deixa eu falar uma coisa para você. No meu coração, eu fui perguntar para Deus: Senhor, quem foi esse Daniel, esse homem, que pela sua movimentação, ele conseguia mover os anjos em seu favor? O que esse homem tinha que eu preciso ter também? O que esse homem desenvolveu que eu preciso desenvolver também? O que esse homem construiu dentro de si? Algo que tocava o céu, e o céu se abria, e o Senhor: vai Gabriel, vai Miguel, vai anjo do Senhor. Está entendendo? Havia uma construção dentro de Daniel, que movia as regiões celestiais. Amém? Nós precisamos entrar nesse lugar, queridos. Nós precisamos entrar neste lugar espiritual. Nós precisamos aprender a nos mover com os anjos do Senhor. Precisamos aprender a nos mover com Ele. E você não está sozinho, nem sozinha.
Eu vou dizer uma coisa para você: você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Amém? E aí eu fui ler quem foi Daniel. Daniel 1, verso 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como da linhagem dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes. Quem é que leu o devocional de hoje que eu mandei? Forte, não é? Viste um homem excelente nas coisas que faz, perante os reis será posto. Viu, Alain? Não permanecerá entre os de baixa sorte. A excelência, ela te abre portas em todas as esferas. É exatamente essas aqui, muito bem pontuado, são credenciais de um sacerdote, de um homem, de uma mulher de Deus. Fala assim comigo: sabedoria. Fala assim: boa aparência. Fala assim: não é idolatria, é boa aparência. Irmão, você não pode viver jogado. Sim ou não? É verdade. Você pode estar simples. Quantas e quantas vezes eu me lembro que uma vez eu e a pastora Anne, nós estávamos no norte, pastoreando lá em Porto Velho. E aí nós fomos lá na Zona Leste fazer Rapaz, era um período de libertação que a gente saía de um lugar, ia para outro, era demônio que não acabava, irmão. E aí o Espírito Santo me mostrou na casa de uma pessoa que tinha uma situação enterrada dentro da casa. Eu nunca fui na casa dela, nunca tinha visto ela, e achamos o que estava enterrado. Quebramos o chão e achamos. E eu me lembro, rapaz, isso era dentro de um ambiente bem, era tipo de comunidade mesmo. No Rio, eu sou carioca, né? No Rio a gente chama de favela. Meu pai foi criado numa favela. Meu pai. E aí, gente, mas eu entrei na casa daquela mulher. Que casa limpa, asseada, irmão. Na favela. O que ele está falando aqui? Por quê, queridos? Porque não é o fato de sermos pessoas simples. Amém, queridos? Não significa que a gente tem que ser relaxado. Quem está entendendo isso comigo? Não significa. Queridos, e aí vai nas coisas mais simples. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Irmão, não precisa me responder. Mas qualquer pessoa pode abrir o seu armário e ver seu armário? Ou está tudo embolado lá? Está um lixo. Uma pocilga. Irmão, isso é ambiente de demônio. Deixa eu falar para você uma coisa. Sujeira e relaxamento é ambiente de demônio. Quem está entendendo isso? Aí deixa lixo, é lixo aqui, lixo lá, tudo embolado, misturado, coisa suja. Pelo amor de Deus. Olha só, o pastor Alan está falando que numa experiência aqui também de libertação, ele tirava, expulsava os demônios.
os demônios iam para dentro do guarda-roupa, onde estava a sujeira. A porta dos armários começava a se tremer sozinha. Irmão, escuta o que eu estou falando para você. Todos nós aqui, eu venho de lugar simples e me considero um homem simples. Quem me conhece sabe disso. Mas não confunda simplicidade com relaxamento. Aqui está falando um pai espiritual. Amém, queridos? Eu preciso ensinar a igreja o que tem que ser ensinado. Não adianta a gente ficar aqui de aparência de espiritual, irmão, e lá dentro de casa o negócio está uma bagunça. Lá dentro de casa está uma zona, está uma... É ou não é verdade, queridos? Aí está lá, as coisas básicas não são cuidadas. E aí a gente está olhando na esfera do mundo espiritual, os anjos. Irmão, mas tem demônio lá, agarrado dentro de casa, porque... Às vezes lá na época lá que fazia tem um monte de coisa guardadinha lá, ó. Quem está entendendo isso? Queridos, nós precisamos ser sagazes espiritualmente falando. Sagacidade, sabe o que é isso? Você precisa ter discernimento espiritual, eu também, cada um de nós. Para que Satanás não venha, para que ele não venha a se aproveitar da sua família, dos seus relacionamentos, da sua casa. E aí, traz espírito de miséria junto, sabia disso? Alguns demônios, eles grudam por causa disso também. Por quê? Salmo 42, verso 7, fala que um abismo chama outro abismo. Aí vai um abismo, vai outro abismo, vai outro abismo, aí um espírito chama outro. Aí quando você vê, você não, caramba, o que está acontecendo com a minha casa? O que está acontecendo com as minhas finanças? O que está acontecendo com o meu trabalho? Quem está entendendo isso? Eu amo a vida de vocês, pelo amor de Deus. Mas eu preciso ensiná-los. E um pai é um pai. Amém, queridos? E o nosso papel aqui é esse, é levá-los para um lugar onde vocês decolem, onde vocês voem, em todas as esferas. Todas as esferas da família. Amém? Olha lá, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo, irmão. Um puxa o outro. Um puxa o outro. Amém? Vamos continuar falando de Daniel. Daniel 1, já vamos continuar aqui. Daniel 1, verso de número 5. O rei então determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Ao final desse período, passariam a servir o rei. Verso 6, entre eles se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Presta atenção, verso 8. Uma outra característica que eu vejo aqui de Daniel. Fala assim comigo, Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Amém? Então Daniel era um homem de boa aparência, Daniel era um homem sábio, Daniel era um homem que estudava, amém? Daniel era um homem, diz a palavra lá no verso de número 3, que ele era um homem competente para servir o rei. Você precisa ser competente, a gente precisa ser competente no nosso trabalho, amém, queridos? Não basta trabalhar, irmão. Quando alguém pensar no teu nome, você precisa, o aluno da escola tal, tem que ser um aluno que, caramba, ele pode até ter dificuldade, mas é esforçado, é esforçada, não se rende. Amém, queridos? São características de um sacerdote, competente para servir no palácio. Daniel era um homem que
resolvido em não se contaminar com as coisas da Babilônia. Fala assim comigo: Daniel sentava em muitas mesas, mas não se alimentava de todas elas. Está entendendo isso? Daniel resolveu não se contaminar. Presta atenção uma coisa, Provérbios 4, 23. De todas as coisas que deves guardar, de tudo, fala assim comigo, de tudo, o mais importante que eu devo guardar é o meu coração. Aí ele fala, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração. Quando você, presta atenção, Daniel resolveu não se contaminar. Quando você empresta seus ouvidos para aquilo que não agrada a Deus, você está contaminando o teu coração. Como é que você vai querer que Deus envie os seus anjos? A gente está aprendendo aqui com o Senhor, por meio da vida de Daniel, como que nós construímos dentro de nós realidades espirituais que vão fazer com que os céus comecem a liberar os Gabriéis, os Miguéis. Quem é que está entendendo? Os anjos que vão nos livrar da fornalha. Daniel era um homem de boa aparência, Daniel era um homem sábio, Daniel era um homem estudioso, Daniel era um homem competente. Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Viste alguém excelente nas coisas que faz, perante os reis será posto, não permanecerá entre os de baixa sorte. Olha aqui, Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Olha aqui, gente, preste atenção nesse texto. Você está vendo alguém habilidoso lá na contabilidade? Está vendo isso aqui? Olha, o Senhor está falando, alguém habilidoso, ele será posto diante dos reis. Você recebe essa palavra? No seu trabalho, na imobiliária, recebe essa palavra? Na psicologia, meu amor, em nome de Jesus, Deus vai colocar você diante de reis, amor. Cada um de vocês, Deus ele está falando, olha, o Senhor vai colocar vocês diante dos reis. Seja competente, seja excelente, seja habilidoso, habilidosa naquilo. Você está entendendo? Amém, Marcelo? Você recebe essa palavra? Deus vai colocar você em lugares que você não imagina. Amém? Ele está falando, será posto diante dos reis, não estará a serviço da plebe. Está entendendo isso? Daniel resolveu não se contaminar. Queridos, Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 12. Ó amada minha, noiva minha, vós sois um jardim fechado, um manancial recluso. Fala assim comigo, uma fonte selada. Meu irmão, minha irmã, existem conversas que contaminam a fonte de Deus, que é o seu coração. Quem está entendendo isso? Se você emprestar os seus ouvidos, você está afastando Deus de você. Está se afastando da realidade de Deus. Quem está entendendo isso? Fala assim comigo, fonte selada. De novo, fonte selada. Fala assim comigo, Daniel resolveu não se contaminar com o manjar do rei. Quem era o rei? O rei da Babilônia, irmão, Nabucodonosor. Fala assim comigo, a palavra de Deus é o pão da vida. Mas existem outras coisas, irmão, que são o pão do capeta. Quem está entendendo isso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o pão que você decidiu comer? Amém?
Daniel resolveu não se contaminar. 3, Daniel era um homem disciplinado. Daniel era um homem disciplinado. Amém, queridos? Daniel era um homem disciplinado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não espera que você faça aquilo que você quer. Deus espera que eu e você façamos o que precisa ser feito. Você pode dar um glória a Deus? Ele não está preocupado com o que você quer fazer. Ele está preocupado que você faça o que deve ser feito. Amém? Daniel era um homem de disciplina, disciplinado. Daniel era um homem de oração. Por que ele foi para a cova dos leões? Por quê? Fala assim comigo, ele orava de manhã, de tarde, de noite. Ele foi para a fornalha, né, por causa disso. Ele orava. Ele orava. Ele era um homem que orava. Ele orava. Você está entendendo o que Daniel carregava? Daniel era um homem disciplinado. Daniel era um homem sábio. Daniel era um homem instruído. Daniel era um homem habilidoso. Daniel era um homem de boa aparência. Daniel era um homem que não se contaminava em algumas mesas. Daniel era um homem disciplinado. Daniel era um homem que orava. E diz também a palavra, Daniel era um homem cheio de misericórdia. Porque em Daniel 9, 18 até o verso 22, diz que Daniel orava, confessava o seu próprio pecado, confessava o pecado do seu povo. Ele não pensava só nele, irmão. Daniel não pensava só nele. Daniel era um homem de misericórdia. Amém, queridos? Daniel não julgava o povo. Ele pedia perdão por ele. Meu Deus do céu, quem é que está entendendo essa palavra, irmão? Não somos acusadores, irmão. Nós somos remidores. Amém? Remidores. Remidores, remidores. Daniel era um intercessor. Daniel era um homem de constância. Queridos, e eu acredito, eu tenho certeza, que se você fosse procurar mais virtudes, mais qualidades em Daniel, eu não tenho dúvida que você poderia até achar mais do que aquelas que eu achei. Mas algo me chamou muita atenção. O estilo de vida de Daniel era irresistível ao Senhor. O estilo de vida que Daniel tinha. O Senhor não conseguia vê-lo num apuro e não enviar um anjo para lhe ajudar. Eu preciso enviar um anjo para ajudar esse meu filho. Eu preciso enviar um anjo para ajudar ela lá naquela luta. Eu preciso enviar um anjo para, você está entendendo, para protegê-lo naquela situação. Querido, havia algumas construções dentro de Daniel. Algumas realidades dentro de Daniel, pastor Alain, que moviam o coração de Deus. Daniel era um homem de um coração puro. Ele era um homem que não se contaminava. Queridos, nós precisamos entender o que o Senhor está construindo entre nós. Amém? Precisamos entender isso. A nossa missão, Gênesis 2,15, Deus deu uma missão para Adão. Gênesis 2, verso 15. Gênesis 2,15, coloca lá para mim, por favor.
O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Fala assim comigo: não adianta cultivar se eu não guardar. Não adianta guardar se eu não cultivar. Quem está entendendo? Colocou o homem aonde? No jardim. Coloca lá para mim Cantares 4:15, por favor. Cantares 4:15. Olha o que o Senhor fala. Olha aqui, ó. Salomão, nesse texto, ele representa o Senhor. E a Sulamita representa a igreja. Quem está entendendo isso? Amém, queridos? Olha o que ele fala. Você é a fonte dos jardins. Por que a fonte tem que estar selada? Por que a fonte... Coloca a tua mão no seu coração. Fala assim comigo: a fonte precisa estar selada. Não pode estar contaminada. Porque você é a fonte dos jardins. Você é um poço de águas vivas. Aleluia! Que correm do Líbano. Você é isso. Eu e você somos isso. Já estamos encerrando, queridos. Eu e você somos isso. Fonte do jardim. O que ele fala para fazer no jardim? Fala assim comigo: cultivar e proteger. E nós aprendemos aqui em Eclesiastes 7:12. Quem lembra desse texto? O que diz lá? Eclesiastes 7:12. A sabedoria protege. Salmo 47, verso 9. O que é que fala a palavra no Salmo 47, verso 9? A Deus pertencem os escudos da terra. A Deus pertencem os escudos da terra. Ele fala que a sabedoria protege. Ele fala para eu e você cultivar e guardar o jardim. Cultivar e proteger. Porque eu e você somos fonte do jardim. Então olha só. Eu e você somos a fonte do jardim. Somos o poço das águas vivas. Somos aqueles que cultivam o jardim. E somos aqueles que protegem o jardim. Com os escudos. Amém, queridos? Então, entenda algo. Já vamos encerrar. Eu e você precisamos aprender a acionar o coração do Senhor, acionar o Senhor, para que Ele envie os anjos ao nosso favor. Amém? Para que Ele envie os anjos. Querido, isso é muito real. Os anjos são reais. Eu peço a Deus para que o Senhor comece a te fazer ver. Em nome de Jesus. Que Ele comece a fazer você sentir. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Certa vez o Bertelli chegando numa porteira. Negócio doido, né? Judá Bertelli. Quem conhece aqui? Irmão, foi um negócio muito doido. Ele chegou conversando com o anjo, falou para o anjo abrir a porteira. O anjo abriu a porteira. Não, é uma interação real. Ele ficou no carro conversando com o anjo. Abre a porteira. Ele abriu a porteira. E ele dentro do carro, ele não saiu do carro. É real, irmão. É real. E fechou a porteira. Quem está entendendo isso? Aleluia. A nossa oração, queridos, é que cada um de nós, que nós possamos entender esse lugar que o Senhor quer nos conduzir. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus.